Olá, como vai você? Estamos iniciando o programa Energia Sutil. O nosso propósito é levar informação e conhecimento para uma melhor qualidade de vida no sentido físico, mental e psíquico. No programa de hoje, nós iremos falar sobre o cérebro neuroemocional, a biologia dos pensamentos e das emoções. Iremos falar também sobre regressão de idade e terapia de vidas passadas. E depois falaremos sobre os distúrbios da personalidade, a personalidade miasmática. Portanto, fique conosco e nos acompanhe. O cérebro neuroemocional. Onde são realizados, como se formam os nossos pensamentos, onde se localizam a sede das nossas emoções e como são armazenados todas essas informações. Para que nós possamos melhor entender o funcionamento cerebral, temos então que entender o sistema nervoso. O sistema nervoso é formado a partir de uma célula chamada de neurônio. O neurônio tem por função armazenar informações e transmitir impulsos nervosos. Dentro dele são produzidos substâncias químicas denominadas de neurotransmissores. Para que você possa entender de uma maneira mais simplificada, existem basicamente duas grandes categorias de neurotransmissores: os chamados excitatórios, que estimulam o sistema nervoso, e os inibitórios, que acalmam, que sedam e que relaxam todo o sistema nervoso central e periférico. Bem, mas aí nós temos uma função específica do neurônio: transmitir as informações para outros neurônios. E nesse aspecto ele pode se conectar simultaneamente com vários neurônios ao mesmo tempo, através de botões sinápticos. São contatos que ele realiza neurônio a neurônio. Nesse botão sináptico, as substâncias químicas, os neurotransmissores, são transferidos pela fenda sináptica de um neurônio ao outro, formando o que nós chamamos de rede neural. São cerca de 100 trilhões de botões sinápticos. Uma ideia pode deflagrar uma série de pensamentos e eventos mentais. Mas o sistema nervoso também pode ser dividido em periférico e central. O sistema nervoso periférico ele é formado a partir dos nervos que saem da coluna vertebral e irradiam-se por todo o nosso corpo, inervando todo o nosso organismo. E os 12 pares de nervos cranianos, que inervam os sentidos especiais, como visão, tato, audição, e a parte da cabeça e do pescoço. Mas nós temos aí, então, o que chamamos de sistema nervoso central. Ele compreende a medula espinhal, protegido pelas vértebras, e o encéfalo, propriamente dito. Segundo o Dr. Paul MacLean, em 1954, ele definiu o cérebro humano como um cérebro trino. Seriam 3 grandes supercomputadores acoplados um sobre o outro. O primeiro deles seria chamado de o complexo reptiliano. Ele recebe esse nome porque se assemelha ao cérebro dos répteis. Esse cérebro é o nosso piloto automático. Nele estão localizados o centro respiratório, batimento cardíaco, a temperatura corporal, pressão arterial, movimentos peristálticos do aparelho digestório. Acima do complexo reptiliano, que é responsável pela nossa sobrevivência, nós localizamos o sistema límbico. O sistema límbico, conhecido como o cérebro das emoções, o centro do prazer, o cérebro emocional. Todas as emoções partem do sistema límbico. E todas as emoções se conectam aos pensamentos e funções fisiológicas do nosso corpo, como, por exemplo, a reprodução, ligada ao sistema límbico, libido, sistema límbico. Acima do sistema límbico, nós temos, então, a supremacia da criação, o máximo em evolução biológica, chamado de neocórtex, ou córtex cerebral, ou cortiça cerebral. Ele é tão grande, mas tão grande, que a natureza resolveu amassá-lo, encolhê-lo para que ele pudesse ser acondicionado dentro da caixa craniana. E ele ainda se divide de 2 maneiras: hemisfério esquerdo e hemisfério direito. O hemisfério esquerdo é responsável pela lógica, pela matemática, pela precisão e pelo cálculo. Ele é totalmente racional. E o hemisfério direito, ele é musical, ele é poético, ele é colorido.
Para que você tenha ideia de como eles se comportam, imagine que pela manhã você saia caminhando e encontre duas pessoas. A primeira vem e lhe diz, bom dia. Ele foi totalmente racional, usando o seu hemisfério cerebral esquerdo, lhe cumprimentando, temporal e preciso. Enquanto que a outra pessoa que vem logo atrás lhe responde, lhe cumprimenta da seguinte maneira, bom dia. Todo musical, todo poético, todo colorido. Ele usou mais o hemisfério direito. Porém, os dois hemisférios se conectam através de uma estrutura denominada de ponte. Mas o que faz um estar mais ativo ou mais inibido é as circunstâncias que envolvem a pessoa naquele momento. Se ela está preocupada, se ela está pensando ou se ela está mais de bem consigo mesma. Isso nós chamamos de interação entre os dois hemisférios. Mas todo esse aparato biológico só pode funcionar se tiver uma energia no seu interior. E essa energia, que nós podemos caracterizar como bioenergia, através dos nossos pensamentos, nós denominamos de mente, a mente humana. A mente humana se classifica de duas maneiras, a mente consciente e a mente inconsciente. A parte consciente é a parte objetiva, que nós estamos utilizando aqui e agora, pensando, raciocinando, realizando tarefas, propondo metas, enfim, é a parte pensante, objetiva e presente. E tudo que nós não utilizamos no momento vai para a nossa parte subconsciente, a nossa mente inconsciente. E nós podemos utilizá-las, as duas mentes, simultaneamente, o tempo todo. Tudo vai depender das circunstâncias que estão nos envolvendo. Mas as pessoas aí perguntam o seguinte, mas onde estão os nossos pensamentos? Onde estão as nossas ideias, as nossas emoções? Procure então visualizar que o cérebro humano é uma imensa biblioteca, com vários andares, várias salas, vários departamentos, computadores, arquivos e livros. E você pode acessar a isso o momento que for preciso, a hora que for necessária. Por exemplo, tente lembrar o que foi que você jantou ontem à noite. Se você estava sozinho, se você jantou, com quem você estava. Tente lembrar onde você passou suas últimas férias. Você ficou em casa? Que meio de transporte você utilizou? Você foi de ônibus, de carro, de avião? Para onde você foi? Uma praia? Um campo? Procure mentalizar e visualizar nas suas memórias. Lá você está puxando arquivos que está lhe trazendo informações. Mas é possível também nós evocarmos memórias mais complexas, como por exemplo, quem conhece Curitiba sabe que existe um bairro muito bonito, muito glamuroso chamado Santa Felicidade. Santa Felicidade é um bairro que foi colonizado por italianos, que trouxeram de lá a comida típica, a bebida, o folclore, os hábitos. E esse bairro está repleto de restaurantes que aos finais de semana há muitas festividades, casamentos, noivados, aniversários, reuniões, muita festa e muita alegria. Falar em Santa Felicidade, para quem conhece o bairro, lhe vem à mente uma profusão de imagens, sons, sabores, cores e muita alegria. Mas para quem não conhece Santa Felicidade, simplesmente é uma expressão que parece um estado santificado de felicidade ou o nome de uma santa muito feliz. Bem, e por que nós esquecemos, afinal de contas? Nós esquecemos porque é uma dádiva que nós temos de presente. Se não for um sinal patológico de uma doença, o esquecimento ele serve como um amortecedor emocional. Como fosse um bálsamo que está te protegendo de determinadas emoções que no momento não são necessárias lembrar. Seria terrível para você se todas as lembranças e emoções num só momento fossem disparadas e deflagradas na sua mente e no seu cérebro. Você não conseguiria se concentrar um minuto sequer. Felizmente, muitas emoções são esquecidas e principalmente as mais traumáticas. Bem, e agora uma questão, é possível fazermos uma regressão de memória ou uma regressão de vidas passadas? Isso eu vou te responder daqui a pouquinho no próximo bloco. Vamos fazer uma pausa e nós já voltamos. O Centro de Pesquisas Biomédicas Fisiobion oferece cursos de formação em naturoterapias, acupuntura, massoterapia clínica, fitoterapia, polarização de energia Reiki, florais de Bach, relaxamento sensorial, terapias bioenergéticas e tratamentos complementares de saúde.
Torne-se um profissional especializado. Centro de Pesquisas Biomédicas Fisiobion. 3252-0271. Olá, estamos novamente com o programa Energia Sutil. Vamos falar agora sobre regressão, a regressão de idade e terapia de vidas passadas. Como isso é realizado e qual a finalidade? O processo da regressão utiliza-se uma técnica chamada de hipnose. Com um terapeuta habilitado e bem treinado, ele pode utilizar o processo, um procedimento de relaxamento profundo do paciente, do indivíduo, e nesse estado de relaxamento é feita uma inibição cortical das faculdades objetivas, da mente objetiva, da mente consciente. E, ao mesmo tempo, simultaneamente, o subconsciente, a mente inconsciente é ativada, de modo que o indivíduo ele entra no estado de relaxamento profundo, mas ele não adormece, ele ainda está, de certa maneira, consciente, mas toda a sua mente inconsciente vem à tona, fica exposta para esse terapeuta, mas toda a exposição, todas as informações que ele vai acessar na mente desse indivíduo ainda está sob a censura e a permissão da pessoa que está sendo analisada. Bem, uma vez que a pessoa se encontra no estado profundo de bem-estar e de relaxamento, o terapeuta vai acessar então esses arquivos de memórias. E essas memórias podem ser de curto prazo ou memórias a longo prazo. Memórias que estão lá no tempo de adolescência ou quando era criança. Enfim, essas memórias talvez tragam registros importantes do que se passou no momento importante da vida dessa pessoa, como por exemplo, um trauma, um susto, uma experiência negativa, e essa experiência talvez tenha sido arquivada, mas as emoções foram sendo transferidas até o momento atual. E muitas vezes um comportamento, uma fobia, algo que está lhe causando desconforto na sua vida cotidiana, está relacionada com uma emoção que aconteceu muito tempo atrás. E por esse processo de investigação e com a terapia devidamente apropriada, aí o terapeuta vai saber resolver junto com o paciente, discutindo, elaborando, analisando as circunstâncias que envolveram essa experiência. Bem, mas existem condições que é possível também fazer uma regressão a uma idade mais pregressa, como por exemplo na vida intrauterina. Então é possível fazer uma regressão até aos 6 meses, aos 5 meses, aos 4, 2, 1 mês, 1 dia, 1 hora após a concepção. Mas nesse momento, os neurofisiologistas vão fazer um protesto. Eles diriam o seguinte: mas é impossível fazer uma regressão de memória, pois nesse momento ainda nem existem neurônios propriamente dito formados e mielinizados que teriam a condição de armazenar e transmitir impulsos. Então isso seria simplesmente um absurdo, impossível. Mas nesse ponto eu quero lembrar que eu já falei uma vez e vou falar sempre que possível. Nós não somos formados apenas por um corpo físico, mas por 3 corpos. Um corpo físico, material e denso, um corpo bioenergético, que é uma réplica do corpo físico, e um corpo psíquico, astral, energético, uma alma, que é um corpo completo, totalmente formado com todas as suas estruturas. E este corpo psíquico já está conectado ao embrião desde o momento da concepção. E ele ali, agregado junto com a mãe, com a gestante, está vendo as situações que estão ocorrendo com a sua mãe, os eventos, as histórias, as experiências, e mais tarde tudo isso vai ser transferido para a mente desse bebê. Lá na frente, quando ele fizer uma regressão, ele será capaz de relatar fatos, eventos que se passaram com a sua mãe durante o processo da gestação, e isso posteriormente pode ser confirmado juntamente com os pais, parentes ou amigos da pessoa que na época acompanharam a gestação da mãe. E isso é um fato comprovado e científico porque é realizado em clínicas médicas, em hospitais, em consultórios e por pessoas que pesquisam e buscam a verdade desse tema. Então não pode-se dizer que é um absurdo, uma fantasia, é uma realidade que está sendo comprovada. Mas e a terapia de vidas passadas? Como isso é possível? Como é possível regredir a uma vida, a uma encarnação passada? Quero falar para você aqui também de uma história que ficou famosa no mundo inteiro
que foi transformada em livro e posteriormente foi produzido um filme chamado Minha Vida na Outra Vida. Essa história aconteceu com uma mulher norte-americana chamada Jane Cockrell. Essa mulher, desde criança, tinha visões e sonhos com uma outra vida, uma vida passada. E quando ela chegou à fase de adulta, ela continuou tendo essas visões espontâneas e esses sonhos persistentes. Por ser cética, ela e a sua família buscaram ajuda terapêutica e fizeram a regressão. Durante as sessões de regressão, ela conseguiu identificar o nome da sua vida passada, o local onde ela residia, a cidade num outro país, na Irlanda, na cidade de Malahide, e descrever todas as circunstâncias que a envolviam na cidade, praças, lojas e até o nome das pessoas que eram seus familiares naquela vida passada. Não contente, ela viajou com seu filho até a Irlanda e até a cidade de Malahide, e lá ela identificou todos os locais, todas as situações, e com a ajuda da comunidade local, ela encontrou os seus parentes da vida passada, que eram os seus filhos e ainda estavam vivos. Esse é um fato que foi documentado, foi registrado, e se você puder, assista o filme e indico, assista também os comentários realizados por médicos especialistas de forma internacional que comentam sobre esse fato e muitos outros que ocorrem continuamente e são registrados. Portanto, a experiência de uma regressão de vida passada pode trazer para o indivíduo, talvez algumas pessoas, é claro, a solução ou o esclarecimento do porquê da sua vida atual. Muitas pessoas se sentem desorientadas com a sua vida, elas não se identificam, não encontram metas, não encontram objetivos, não entendem os porquês de que certas situações são repetitivas na sua vida atual. E numa terapia de vidas passadas, o intuito é trazer à tona o porquê dessa vida em relação à vida que você passou. Mas uma coisa eu gostaria de dizer para você: o que importa na realidade é a vida que você está levando aqui e agora. Porque essa vida você não vai vivê-la novamente, ela é única e exclusiva sua. Por pior que sejam as experiências, pela talvez falta de privilégios, dificuldades de vencer as etapas, isso é uma experiência única que sua alma está experimentando num corpo físico e material. Por pior que seja essa circunstância, é um desafio que você deve tentar fazer, continuar lutando e buscar da melhor maneira possível os resultados, que sejam eles da melhor maneira possível. Essa talvez tenha sido uma proposta feita sua, quem sabe, no outro plano, e aqui você está cumprindo essa proposta programada. Então, a melhor maneira de ter uma vida agradável é tentar vencer as etapas como se fosse um desafio, como se fosse uma meta de superação. Porque só se evolui experimentando. E a razão dessa vida seria o progresso, a prosperidade e a evolução psíquica e espiritual. Uma coisa deve ficar bem clara na sua mente, que dessa vida não se leva a nada, a não ser a própria vida que se leva. Vamos fazer uma breve pausa e nós já retornamos. Até já. O Centro de Pesquisas Biomédicas Fisiobion oferece cursos de formação em naturoterapias, acupuntura, massoterapia clínica, fitoterapia, polarização de energia Reiki, florais de Bach, relaxamento sensorial, terapias bioenergéticas e tratamentos complementares de saúde. Torne-se um profissional especializado. Centro de Pesquisas Biomédicas Fisiobion, 3252-0271. Olá, estamos novamente com o programa Energia Sutil. Vamos falar agora sobre distúrbio da personalidade, a personalidade miasmática energética. Quando nós falamos em personalidade miasmática, nós nos referimos ao nosso pior lado, à nossa pior parte. Todo mundo é uma pessoa boa, é uma pessoa legal, uma pessoa bacana quando está de bem com a vida, quando está de bem consigo mesmo. Mesmo que as condições que ela esteja vivenciando não sejam as melhores possíveis, mas se ela estiver em sintonia com ela mesma, em equilíbrio, ela leva a vida numa boa. Ela vai mostrar sempre ser aquela pessoa maravilhosa. Mas se dentro dela
há conflitos, há situações que não estão bem solucionadas, bem resolvidas, o mínimo pode desencadear uma reação terrível, uma condição que pode se responder com uma grosseria, um xingamento, uma atitude que seja completamente inesperada para aquele que mal conhece essa pessoa quando está em estado de desequilíbrio. E essa parte nós chamamos de miasma, porque é uma parte um pouco negativa. E não adianta, todos nós temos, não adianta escapar. O miasma, ele sempre vai se parecer um pouquinho com um mineral, com um vegetal ou com um animal. Por isso que recebe o nome, o do miasma, ou de uma planta, ou de um animal, ou do mineral. É uma característica, pelo estudo da mineralogia, da biologia, da característica desses produtos. Então, o indivíduo, por exemplo, quando ele está bem, ele não vai apresentar naturalmente. E cada um vai ter essa sua determinada característica. Então, hoje eu quero falar para você sobre um indivíduo chamado de cófia cruda arábica. O indivíduo de cófia cruda é o café, o cafezinho que nós tomamos. Para início de conversa, o indivíduo ou a personalidade miasmática de cófia é um indivíduo que adora tomar café. O tempo todo ele está se energizando e sabendo que o café, o seu princípio ativo é a cafeína. Esse indivíduo, ele vive angustiado, ele sempre está sentindo no seu interior uma sensação meio desconfortável, meio desagradável, como se algo estivesse para acontecer, uma opressão. É uma pessoa que ela não tem paciência para nada, ela é completamente impaciente. Se ela é impaciente com ela mesma, imagine com os outros. Ela perde facilmente o seu ponto de equilíbrio com qualquer pessoa. É um indivíduo que, por isso, é muito irritadiço. Ele está sempre... tem que pisar em ovos com ele, senão você tira ele do ponto, ele já fica nervoso, já fica brabo e já vai dar uma bronca em você. É um indivíduo que, quando ele perde o controle da situação, ele fica bem exaltado. Mas no seu dia a dia é uma pessoa exaltada, é uma pessoa que está sempre pulando, está sempre ativa, está sempre correndo para lá e para cá. Quando crianças, são aquelas crianças chamadas de hiperativas, que elas fazem tanta bagunça, tanto movimento, que os pais levam para o consultório médico ou para um psicólogo e antes mesmo de ser dado um diagnóstico, ela já destruiu o consultório. O indivíduo de cófia cruda é um indivíduo que, apesar de ter toda essa energia, ele precisa ainda do café para se alimentar de mais energia. E a consequência é que à noite ele é insone, não consegue dormir, fica a noite toda lá acordadão de olhos pregados. Bem, o indivíduo tem uma outra característica, nem todos apresentam essa, mas é marcante nele. Uma pessoa que chora e ri. Você já deve ter visto isso. Você vai consolar um cófia que está chorando e dali a pouquinho ele começa a rir novamente. E dali a pouco ele já entra em choro de novo e dali a pouco ele já começa a rir. Você não entende, existe uma labilidade emocional muito variável. O indivíduo de cófia cruda tem uma característica muito boa. São pessoas muito alegres. O indivíduo de cófia cruda não tem tempo quente. Apesar de ele ser irritadiço, ele ser exaltado e poder explodir de vez em quando, ele é uma pessoa, na verdade, muito bem-humorada. Ele tem uma energia muito expansiva. Então ele é muito festivo, muito alegre, ele adora sair, adora a noite. É uma excelente companhia para se divertir. Bem, hoje nós falamos do cófia cruda. Lembre-se que o miasma é a parte do indivíduo que está em desequilíbrio, a personalidade em desequilíbrio. Eu quero agradecer a você, estamos chegando ao final do nosso programa, ao nosso contato, ao seu contato, a sua participação. Continue mandando e-mails, continue nos telefonando. Venha até nós, se você tiver alguma dificuldade, alguma dúvida, nos ligue, nos contate, para nós termos uma troca de ideia, passarmos algumas informações. Tenha sempre em mente que o miasma não faz parte do ser negativo de ninguém, é apenas um estado em desequilíbrio, um estado emocional que está fora de sintonia. Você pode equilibrar o seu miasma com bom senso, com boas atitudes, com técnicas de relaxamento, com terapias. Tudo isso vai deixar você em equilíbrio. Quero te agradecer a tua presença, a tua participação, o seu contato. Continue nos ligando, mandando e-mail e te vejo no próximo programa. Que haja uma luz suave sobre você e uma boa semana. Até a próxima.